Amém? Amém. Jesus é o Senhor? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Senhor Jesus, Amém. irmãos, estamos aqui mais uma noite para desfrutarmos da palavra de Deus. O tema da mensagem dessa semana, da semana anterior, dessa semana e das duas próximas semanas, será o processo da redenção. O processo da redenção. E nessa semana falaremos sobre alguns itens relacionados ao pecado e à redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Este livro, Fundamento da Fé Cristã, nós estamos desfrutando deste livro e estamos na semana 10, na lição 10. Amém? Amém? Então, todo esse conteúdo aqui, durante um tempo, nós estaremos desfrutando esta palavra, semana por semana, para ganharmos mais da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o nosso anelo é crescimento espiritual, crescer a nossa fé. Jesus é o Senhor? A mensagem inicia-se da seguinte forma, fazendo-nos uma pergunta: existe alguém que não peca? Existe alguém que não peca? Nós sabemos claramente que não existe. E todos sabem que tem algum conhecimento básico da palavra, sabe que todos pecam. Inclusive o próprio Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, perderam a glória de Deus. Então o pecado é um problema muito sério para a humanidade e para Deus resolver também esse problema. Porque não depende só de Deus, depende também de nós confessarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem outra pergunta que diz: os salvos pecam? Os cristãos salvos pecam? Sim, com certeza pecam. Não peca da mesma forma de um incrédulo, porque ele tem o temor de Deus. O pecado acontece muitas vezes naturalmente. Sem a gente perceber, a gente peca. Porque não somos profissionais do pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o sangue de Jesus, amém, que é a nossa base. Sim. Bendito seja o nome do Senhor. No Velho Testamento, irmãos, lá em Gênesis, fala que Adão e Eva, quando pecaram, desobedeceram a palavra de Deus, entrou o pecado no mundo. No período da inocência do homem não havia pecado. E esse período, os irmãos sabem qual é esse período? É o período quando Deus fez Adão até o dia que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sim. Esse período é o período da inocência. O homem não peca, não pecava. Mas a partir do momento em que ele comeu do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, entrou a natureza pecaminosa do homem e o homem pecou. Inclusive, nós sabemos que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim estava na linha da vontade de Deus. Ambos ofereceram um sacrifício a Deus, mas o sacrifício de Abel que estava na linha da vontade de Deus. Eu falei Caim? Então, retificando, Abel que estava na linha da vontade de Deus. Abel e Caim ofereceram um sacrifício a Deus. Observe que agora já tinha saído da inocência, do período da inocência. Eles entraram no período da consciência, da razão. E ambos ofereceram um sacrifício a Deus. Pelo fato deles agirem pela razão, Abel preferiu agir não pela razão, mas pela vontade de Deus, ou seja, por aquilo que ele viu Deus fazer em favor de seus pais.
matar um animal para cobri-los com a pele e automaticamente foi derramado sangue para cobrir os pecados deles. Mas Abel, pela sua razão, ele preferiu oferecer um sacrifício segundo a sua visão natural, o seu ponto de vista. O sacrifício de Abel, Deus aceitou, mas o sacrifício de Caim, Deus rejeitou. Então, por ali nós já podemos ver que havia duas linhas para servir a Deus. Uma linha era conforme a vontade de Deus, Abel. Outra linha, o homem queria servir a Deus à sua maneira, de acordo com seus conceitos, que não era a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesse período da consciência, mas antes aconteceu um fato muito interessante, que Caim teve o sentimento de matar Abel após Deus aceitar o sacrifício de Abel. E Deus o aconselhou para que não fizesse isso. Falou que ele tinha condições de rejeitar esse pensamento, rejeitar esse intento, mas ele insistiu em fazer aquilo que estava no coração dele, aquela maldade. Então podemos ver que Abel matou Caim. Então, quem Deus tinha que poderia dar continuidade ao plano de Deus para a redenção, já não existia mais. Mas no futuro, Adão e Eva tiveram um outro filho chamado Sete. E esse sim se posicionou para o lado de Deus. Inclusive, eles tiveram um filho, que os irmãos sabem, que esse filho, a partir daí, eles começaram a invocar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, esta linha avançou até chegar nos patriarcas, depois chegar na nação de Israel, entende? A lei, entende? Então, todo o sacrifício daquela época de animais, eles apenas cobriam o pecado do homem. Cobria, aguardando um sacrifício perfeito que o Senhor, através dos profetas, falou que viria, que o filho dele, que o filho de Deus nasceria, e ali iria pagar o preço com o seu próprio sangue. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, os pecados de outrora, como era colocado de lado, até vir o perfeito e único sacrifício, que é o de Cristo, esse sacrifício, ele tem poder para nos purificar de todo o pecado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que fazer, então, depois de salvos e voltarmos a pecar? O que nós precisamos fazer, irmãos? A palavra do Senhor fala que o sangue de Jesus foi derramado uma única vez. Se nós cremos e fomos purificados, estamos purificados. Mas se nós pecamos outra vez, será que Cristo teria que fazer um outro sacrifício? Não. O sacrifício do Senhor, ele tinha um efeito retroativo. Até Adão, todos os que creram em Deus e fizeram o sacrifício de animais ali no altar, mesmo antes da lei, como Abraão fez, como Isaac fez, como Jacó fez, todo aquele sacrifício que foi feito anteriormente foi confirmado e concretizado no único sacrifício de Jesus. Então, no sacrifício de Jesus, depois que já havia humanidade cerca de 4.000 anos, todos os que creram no Velho Testamento foram confirmados a salvação dele, a remissão dos pecados pelo sacrifício de Jesus.
Então, meus irmãos, o sacrifício de Jesus ele tem poder retroativo, ele tem poder no presente para nos purificar e tem poder no futuro também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A única coisa que Deus não pode fazer por nós é nos arrepender, é se arrepender no nosso lugar. Deus não pode. Se nós pecamos e nos arrependemos, então o sangue de Jesus nos purifica. Mas, irmãos, ele já nos purificou uma única vez, mas a Bíblia fala que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício pelo Espírito eterno. Foi pelo Espírito eterno. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muitos pensam, após pecar, o sangue é derramado outra vez, que é confirmado em Hebreus 10, 14, que diz: uma única vez o sangue de Cristo foi derramado. Outro ponto muito importante: o sangue do Senhor não é um sangue comum como o sangue dos animais. Por isso, ele tem eficácia eterna. O sangue de Jesus foi derramado por alguém que não pecou, que não fazia parte da geração que herdou o pecado de Adão. Cristo não herdou o pecado de Adão. Então, o pecado, ele herdaria se José fosse o pai biológico de Jesus. Aí sim, mas na parte de Maria, não herdaria o pecado. Ela foi usada para formar o corpo de Cristo. Mas o Espírito de Cristo, a vida de Cristo, era o próprio Deus. Amém. Era o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos lembram, quando Eva e Adão comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles se abriram. Mas antes, quando Eva comeu, antes de Adão, os olhos dela se abriu? Não se abriu. Mas quando Adão comeu, os olhos se abriram. Se Adão não comesse, e somente Eva tivesse comido, mesmo Eva tendo comido, o pecado não entraria no mundo. Pelo menos em Adão não entraria. E na geração de Adão. Agora você pode me perguntar, mas se Maria tivesse filhos, será que com Adão, porém ela comeu do fruto e Adão não comeu, será que o pecado entraria no mundo? É uma pergunta difícil de responder, né? E eu confesso aos irmãos que eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa: isso não aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu pior. Porque Adão comeu e os dois tiveram filhos. E o pecado tomou toda a humanidade. Foi pior. Senhor Jesus, ou será que Deus iria fazer uma outra Eva? Provavelmente não. Deus não deixaria o seu plano ser frustrado por Satanás. Ele iria restaurar, de qualquer maneira, o homem daquela situação, conforme restaurou. Adão foi salvo? Eu creio, sinceramente, que foi. Porque houve um sacrifício a favor dele. A Bíblia não mostra ele se arrependendo, mas subentende-se que ele se arrependeu. Porque senão Deus não faria o sacrifício. Senhor Jesus, então o sangue de Cristo, ele é eficaz. Quando pecamos, nós, conforme já falei, nós não precisamos de que Cristo faça um outro sacrifício. Mas o sacrifício dele já está ali como base para toda situação. Por quê? Porque Cristo nos auxilia.
A Bíblia fala que Cristo é o nosso advogado diante do Pai. Se pecarmos, o Senhor está diante do Pai para nos defender. Os irmãos sabem, se tem uma questão judicial, ele não sabe como resolver, ele contrata um advogado. Assina a procuração e o advogado resolve o problema para ele. O advogado entende, conhece as leis. Entende? Hoje, nós temos um advogado que conhece tudo de Deus. Amém. O Senhor é Deus, mas Ele está no céu como Deus e como homem. Nós sabemos que o único homem que existe, que está no céu, é o Senhor Jesus. Então, Ele como nosso advogado, essa palavra advogado no grego é parakletos. A palavra, o prefixo para, quer dizer ao lado de, e kletos é auxiliar. Então, o Senhor como advogado, Ele está ao nosso lado e nos auxilia. Quando pecamos e confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, o que acontece? O Senhor se apresenta diante do Pai e apresenta o sangue que já do sacrifício eterno. Quando o Pai vê o sangue, já está tudo resolvido no nosso favor. Senhor Jesus, para nós é tão simples, né? Mas para Cristo ele passou por um sacrifício muito grande. Mas o que era complicado, ele descomplicou. O que era impossível, ele resolveu. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E também João 14,16 fala sobre o Consolador. Esse Consolador também no grego quer dizer Parakletos. Irmãos, nós temos Cristo ao nosso lado e temos Cristo no nosso espírito. Nós estamos protegidos de todos os lados. Mas se a nossa confissão e o nosso arrependimento não for genuíno diante de Deus, ou se nós não confessamos, ou se nós não nos arrependemos, então o Senhor não tem como nos defender diante do Pai. Porque o nosso arrependimento é vazio. Ele tem que ser do profundo do nosso coração. Falando sobre incrédulos, nós perguntamos aqui se existe alguém que não peca. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, nós sabemos esse versículo, todos conhecem, João 3,16, de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Mostra claramente que Deus amou o mundo, que o sacrifício de Jesus foi para salvar a humanidade. Da parte de Deus, foi tudo feito, não foi? Está bem claro isso na palavra de Deus? Muito claro. Mas, da parte do homem, ele tem que fazer alguma coisa. O que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que receber a palavra de Deus. Alguém tem que pregar a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se ele ouviu e creu, automaticamente ele vai ser perdoado dos seus pecados, vai ser purificado, vai receber a vida divina dentro dele e vai ser colocado numa posição elevada. Então, ele vai se colocar numa posição elevada. Então, ele recebeu a fé objetiva, porque ele creu, e automaticamente subjetiva. E ganhou uma posição diante de Deus. Então, este está salvo. Mas quem não crê, ou ignorar a palavra de Deus,
o que vai fazer? A redenção de Cristo vai valer para ele? Com certeza não. A parte de Deus, ele desejou salvar o mundo. A Bíblia mostra claramente em outras passagens que o Senhor fez um sacrifício para salvar a humanidade. O Senhor não deseja que nenhum se perca, senão que todos se arrependam e sejam salvos. Então, meus irmãos, nós recebemos a salvação porque nós ouvimos a palavra e tomamos posse dela. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas quando pecamos, o pecado não tem como ficar oculto dentro de nós. Eu posso ocultar ele dos irmãos, mas de Deus ele não está oculto. Dentro de nós existe uma consciência que é parte do Espírito, e o Senhor está no nosso espírito. E ele, através da consciência, nos acusa. Toca em nós. Vai tocando em nós. Se você não se arrepender, você vai sentir esse peso. Você não vai ter paz. Se você ama o Senhor, mas por um motivo ou outro não teve aquele momento de arrependimento, você não vai ter paz. Até o momento quando você se abrir ao Senhor, abrir o seu coração, se derramar diante do Senhor em arrependimento, aí a paz vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o incrédulo, quando peca, não, a consciência dele muitas vezes nem acusa. Nem acusa. Ou às vezes ele sente um remorso, conforme Judas teve um remorso de ter traído Jesus, ter cometido esse pecado tão grave. Mas se ele fosse a Jesus, é claro, já estava predito que iria acontecer aquilo, que ele não iria a Jesus. Mas se ele fosse a Jesus, com certeza o Senhor perdoaria. Inclusive, o Senhor perdoou até aqueles que o crucificaram. Lá na cruz mesmo, ele olhou para a multidão e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha que amor. Agora, existe prova maior quanto ao amor de Deus para com as nossas vidas do que esse de dar o próprio Filho por nós? Então, se o Senhor deu o próprio Filho por nós, nós sabemos que o amor de Deus para conosco é muito grande. E se Ele nos ama, e Ele fez essa obra gloriosa, nós precisamos ter medo de alguma coisa? Nós precisamos estar preocupados com o dia de amanhã? Com a Covid? Só vai acontecer alguma coisa com a gente se Deus permitir, se Ele tem um plano naquilo. A não ser que eu procure, por mim mesmo, me suicidar ou fazer alguma coisa errada que me leve à morte. Mas mesmo assim, Deus envia sempre alguém para nos ajudar a evitar fazer tal coisa. Ó Senhor Jesus, não devemos justificar. Fazer isso é inútil. É tomar o lugar de Jesus. Se nós começamos a justificar, não, eu cometi aquele erro por causa disso, por causa daquilo e tal, querendo sair numa boa aí, se justificando, ele está se julgando que ele merece ser absolvido daquela situação. Ele está tomando o lugar do Senhor. O Senhor julga através da consciência. Então, toda situação, nós confessamos ao Senhor os nossos pecados e Ele julga. É claro, tem situação de pecado que, além de nos trazer dano espiritual, se for um crime, por exemplo, ele vai sofrer os danos da lei também. E ele está lá na cadeia porque ele cometeu o crime. Senhor, me tira aqui da prisão, Senhor. O Senhor vai tirar?
O senhor pode tirar no tempo que o senhor achar que deve tirar. Mas se ele tomar, vamos supor, aqui no Brasil não tem prisão perpétua, ele vai ficar na prisão perpétua. Ele vai estar preso fisicamente, mas espiritualmente, ele pode estar solto para pregar para os outros presos. Contar sua experiência. E muitos serem salvos. Ou cantar louvores na prisão, conforme Paulo e os seus companheiros, para salvar as pessoas. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que nos defende em toda situação. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados e dos pecados do mundo. Se é do mundo, então todos estão salvos? Não. Ele fez a propiciação para todos do mundo. Mas se a pessoa é do mundo, ela pode ser... ela foi salva pelo sacrifício de Jesus? Não. Se ela não creu, não se arrependeu, não tem como ser salva. Não. Por quê? Porque as pessoas têm livre-arbítrio de escolher. Tem livre-arbítrio. Antes de Adão e Eva pecarem, eles tinham livre-arbítrio? Uma pergunta fácil. Claro que tinha. Se não tivesse, eles não iriam comer do fruto. Deus ia travar e falar, não, você não vai. Vou colocar querubim aqui em volta dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Quero ver se vocês vêm. Não. Estava tudo livremente. Simplesmente o Senhor falou, de toda a árvore do jardim podereis comer livremente. Principalmente da árvore da vida, que está no meio do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, esta não comereis. Porque no dia em que comeres, certamente morrereis. Então o homem já tinha livre-arbítrio. E depois, no mesmo período da inocência, no período da consciência, continua tendo. E sempre vai ter. Da mesma forma, os anjos também têm livre-arbítrio. Aqueles que escolheram ser contra Deus e outros que escolheram estar ao lado de Deus. Então, Deus não nos fez uma máquina programada. Deus nos fez diferente de todo mundo. Já passou o tempo, né? Senhor Jesus, encerrando então, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque as pessoas têm livre-arbítrio. Cristo morreu por todos. A obra como Salvador é para todos, porém, como advogado, é só para os cristãos. Irmão, nesse aspecto, observa, os incrédulos não têm um advogado diante do Pai. Os pecados que eles cometem vão se acumulando. Vão só se acumulando e pesando contra ele. Quando alguém deles se arrepende e é salvo, tudo é purificado pelo sangue de Jesus. Agora, nós temos um advogado. A nossa causa, ela não vai ser julgada. Como é que fala aquele julgamento sem a presença do outro? A reveria. Não vai ser julgada a reveria. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para encerrar, irmãos, vamos ler uns versículos aqui da palavra de Deus. Senhor Jesus, deixa eu ver onde eu coloquei ele aqui. Ó Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, Jesus é nosso Deus. Ó Senhor, Isaías 59, versículo 1 e 2. Estava tão pertinho aqui, eu estava procurando outro lugar. Isaías 59, versículo 1 e 2. Vamos encerrar com esse versículo e orar ler esse versículo.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vamos repetir então. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, esse versículo fica para que qualquer pecado, qualquer dificuldade, nós possamos ir ao Senhor, para que o Senhor nos perdoe, nos arrepender, porque a mão dele não está encolhida. Então precisamos remover tudo que impede do Senhor nos abençoar. Amém? Jesus é o Senhor, fica essa palavra para os irmãos. Amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.